Fizemos a bênção dos ramos, a procissão, com tanta alegria em nosso coração, e agora já somos impactados pela leitura, pela narração da paixão de Jesus, segundo São Mateus. A primeira parte, portanto, é uma parte feliz, na qual Jesus quis ser aclamado rei. Várias vezes no Evangelho, o povo tentou aclamar Jesus rei, mas não conseguia. Jesus fugia, Jesus se retirava. Por exemplo, ao multiplicar os pães, eles queriam fazer Jesus rei até à força, e Jesus fugiu, se retirou, não aceitou. Mas quando chega nesse domingo, nesse dia, quem prepara essa entrada é o próprio Jesus. É Jesus que fala com os apóstolos: vão à frente, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, tragam. E se alguém falar alguma coisa, digam: o Senhor precisa dele, ou seja, eu preciso desses animais. Aliás, um animal abençoado, o jumentinho, o burrinho. No presépio ele estava lá. Na entrada em Jerusalém, novamente está ali o burrinho. Por isso que tinha um santo que com toda simplicidade dizia: Senhor, usa de mim como um burrinho, que eu esteja sempre ao teu serviço, desde o teu nascimento até a tua morte. Que eu saiba que sozinho eu não sou nada, mas contigo eu tenho valor. Jesus deu um valor especial a um animal que muitas vezes é símbolo daqueles mais limitados. O burrinho estava ali presente. Que Deus possa usar de nós também, como Ele usou daquele simples animal. Jesus prepara essa entrada. E por que somente agora Jesus aceita e quer essa aclamação como rei? Porque agora é o momento. Se ele fosse aclamado rei na hora da multiplicação dos pães, ele seria um rei que simplesmente alimenta o povo. Ele seria um rei que talvez deixaria as pessoas numa situação confortável. Não precisamos trabalhar, ele multiplica o pão, ele cuida de nós. É um rei que facilmente passaria uma ideia de um triunfalismo, aquela ideia errada que havia do Messias. Mas agora não. Ser aclamado rei agora, Jesus sabia que seria uma aclamação muito passageira, mas que ia conduzir a um outro momento, que dá todo o sentido à sua vida. Jesus só aceitou ser aclamado rei quando ele ia entrar na sua paixão. E é nessa mesma entrada em Jerusalém que Jesus chora. Depois de entrar e contemplar a cidade, ele chora, porque ele sabia que estava entrando para dar a sua vida por nós. Jesus é um rei diferente. É uma imagem muito bonita quando a gente imagina Jesus montado num jumentinho. Mas se nós formos entender no contexto daquela época, era quase que ridículo, porque um rei não usava um jumentinho. O rei tinha o seu cavalo especial, tinha a sua cavalaria. Um rei nunca chegava numa cidade sem o seu exército fortemente armado, sem os arautos, aqueles que iam anunciando a sua chegada. Jesus não tem um cavalo, simplesmente um jumentinho, não tem um exército, mas simplesmente as pessoas. Os mensageiros de seu reino, da sua chegada, são as crianças. Foram elas que tomaram a iniciativa de pegar ramos para acolher Jesus. Jesus é um rei diferente, porque o reino dele é diferente. Não é temporal, não é material, não é político. Como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo, não pode ser compreendido segundo os critérios deste mundo. Mas como eu disse, toda essa parte feliz, de repente entra num grande contraste. A segunda leitura já nos falava do Filho de Deus que, sendo de condição divina, assumiu a condição humana, fez-se obediente, obediente até a morte de cruz. Percebem o grande salto? Filho de Deus, condição divina, assumiu a condição humana, fez-se semelhante aos homens, feito obediente, obediente até a morte de cruz. No início da quaresma, o demônio pedia que Jesus pulasse do templo, e Jesus não pulou. O grande salto que Jesus deu foi esse: do céu, Filho de Deus, ele se faz um condenado, morte de cruz. Esse é o contraste que nós vivemos nesse dia. A alegria que experimentamos
na procissão e na entrada da igreja, já não dominam agora na liturgia, porque Jesus vai dar a sua vida por nós. E é importante que nós acompanhemos agora a Semana Santa nesse espírito. Ele é rei, mas ele é rei na cruz. Os ramos logo secaram. Muitos, não podemos dizer todos, mas muitos daqueles que balançavam seus ramos, nesse domingo, dali a poucos dias, fechavam suas mãos e gritavam: seja crucificado. Aqueles que diziam: hosana, agora vão dizer: é réu de morte. Aquele que dizia: hosana ao filho de Davi, ao rei de Israel, agora dizem: não temos outro rei senão César. É assim o ser humano. Por que não dizer: somos assim? Nós somos terrivelmente feridos pela inconstância. As circunstâncias nos mudam. A pressão que nos envolve muitas vezes nos leva a agir de uma forma contraditória e incoerente. Que a Semana Santa nos ajude a viver nessa coerência. Hoje, meus irmãos e irmãs, Jesus foi aclamado rei 2 vezes. Jesus foi tratado como rei 2 vezes. Na entrada em Jerusalém, pelas crianças, pelos simples, pelos inocentes. E ele foi também aclamado rei durante a sua flagelação. Ainda pregando o retiro dos seminaristas, eu compartilhava com eles que para mim só existe uma explicação para a coroação de espinhos de Jesus. Eu só vejo uma. Porque a flagelação foi Pilatos que mandou. Então os soldados flagelaram Jesus porque Pilatos mandou. Mas quem mandou coroar de espinhos? Quem é que poderia ter uma ideia dessa? De fazer um teatro, fazer uma zombaria, uma chacota, de coroar alguém para zombar, fazer de conta que ele era rei, mas fazer isso com uma coroa de espinhos. Alguém já feriu a cabeça alguma vez para saber como que a cabeça dói? Fazer uma coroa de espinhos. De onde que pode ter vindo essa ideia? Só de um lugar, do inferno. A única explicação para a coroação de espinhos é o demônio, é uma inspiração satânica, para ferir Jesus, não só no seu corpo, para que ele sentisse a dor, mas para feri-lo também na sua dignidade. Ele vai ser humilhado, vai ser tratado como um rei de zombaria. É assim que você é rei, coroado de espinhos, batendo no seu rosto, pegando uma cana podre, é o seu cetro, o sinal do seu poder, é uma cana rachada, e com ela nós batemos na sua cabeça. Quem é que poderia pensar uma coisa dessa? Qual ser humano poderia ter uma ideia brilhante dessa? Foi uma inspiração satânica. E foi a 2ª vez que Jesus é aclamado rei nesse dia. Fica para nós uma pergunta, claro que é só para refletir. Como que nós queremos aclamar Jesus? Da primeira forma, desejando sinceramente que ele seja o nosso rei, na nossa simplicidade, ou de uma forma falsa, irônica, zombeteira? Claro, padre, jamais eu vou fazer uma coisa dessa com Jesus. Que nós traduzamos isso na nossa vida. Jesus é o nosso rei o tempo inteiro. Nos momentos em que todo mundo o aplaude, no domingo de Ramos ele é o nosso rei, mas também na sexta-feira santa ele é o nosso rei. Todos nós devemos pedir a graça de Deus de sairmos hoje da igreja para viver a Semana Santa dizendo a última frase do Evangelho: ele era mesmo o Filho de Deus. Foi a conclusão que muitos tiraram do Calvário. Ele era mesmo o Filho de Deus, então ele é rei. O que nós fizemos para ele no domingo de Ramos, ele merece. Mas na hora do sofrimento, ele merece também a minha presença, ele merece meu amor. E é por isso que nós vamos viver a Semana Santa com esse espírito. Vamos acompanhar nosso rei. Grandes coisas o nosso rei fará essa semana. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos, vai se tornar o rei que serve. Ele vai chorar, ele vai suar sangue, ele vai passar a noite em vigília, e nós vamos estar com ele, porque ele é mesmo o nosso rei. Ele vai ser preso, vai ser levado para a casa de Anás, Caifás, vão zombar dele, mas nós vamos estar com ele, porque ele é mesmo o nosso rei. Ele vai ser condenado à morte, vai ter que levar a sua cruz,
e nós vamos acompanhá-lo durante toda essa semana. Ele vai morrer, ele vai ser sepultado, mas nós não queremos abandoná-lo. Esse, queridos irmãos, até que chegue a sua ressurreição. Esse é o sentido da nossa Semana Santa. Como nós já refletimos, e todo mundo já ouviu isso muitas vezes, para nós, a Semana Santa não é um feriado. Não é um feriado prolongado, são dias sagrados, por isso que chamamos de Semana Santa, tríduo sagrado, os 3 dias finais, quinta, sexta e sábado, é o tríduo sagrado. Qualquer coisa que nós quiséssemos fazer nesses dias, que não fosse acompanhar Jesus, nestes momentos sublimes da sua vida, nesses grandes mistérios da sua vida, qualquer coisa que nós pensássemos em fazer, que não estivesse relacionado com Cristo, está fora de lugar. Está fora de propósito, não é para isso a Semana Santa. Que Deus nos dê a graça de viver assim, com esse espírito de fé, de contrição, mas também de gratidão e de esperança, esses dias em que Cristo passa pelo sofrimento, mas Ele é sempre Rei, até que Ele vai vencer, não como os soldados e os judeus disseram, desce da cruz, e Ele não desceu, porque Ele não desceu da cruz, Ele vai sair da sepultura, e nós queremos estar também com Ele lá dizendo, Ele era mesmo o nosso Rei, Ele é mesmo o Filho de Deus. Amém.